Boa noite, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí repercussão, sobre a vitória do Corinthians por 2-0 contra o Fluminense hoje na Neoquímica Arena. Corinthians que volta a vencer depois de um mês, o longo jejum de um mês, é a primeira vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão. Vamos lá, gente. Jogo hoje pela 8ª rodada. O Lucha escalou o time, praticamente o mesmo que ele vem escalado nos últimos 2-3 jogos. Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo e o Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, Rony, Maicon, Fausto Vera. E no ataque, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Ele optou aí pelo Rony, no lugar do Paulinho, que saiu lesionado. E hoje foi o Renato Augusto, relacionado pela primeira vez para a partida, mas não entrando jogado. Vamos lá. O Timão começou até razoavelmente bem, principalmente pelo lado direito, com as subidas do Adson, tentando algumas jogadas de infiltração, tudo. Mas aos poucos o time voltando a ser aquele time apático, indo lá para a defesa, esperando o Fluminense, dando a bola para o Fluminense, onde era um perigo você deixar a bola, o Fluminense tocando, já que é um time que gosta muito de trocar passes. Aos 20 minutos, o Timão ficou praticamente os jogadores correndo atrás dos jogadores do Fluminense. O Ganso estava jogando totalmente livre, e o Corinthians com 3 volantes, sendo que os 3 não estavam marcando ninguém. Então, há um equívoco quando você coloca 3 volantes que ficam sem função de marcação, porque um desses 3 volantes tinham que colar no Ganso. O Ganso é um jogador cerebral, então ele não pode ficar solto, não pode pensar, então você tem que marcar em cima. E o Ganso chegou a dar um passe até para o Samuel Xavier, se eu não me engano, que saiu na cara do Cássio, Então assim, tinha que ter fechado esses espaços, mas essa proposta de jogo do Luxemburgo, de ficar um pouco mais atrás, dando a bola para o adversário, tentando buscar o contra-ataque. Aos 33 minutos, uma defesaça do Cássio no chute de André, que bateu colocado, e o Cássio, com a pontinha do dedo, colocou para escanteio. O Fluminense seguia pressionando bastante o Corinthians. Na sequência, o Yuri Alberto puxa um contra-ataque, mas ninguém chegou na área para virar opção para ele. É incrível, porque assim, ele puxa o contra-ataque, ele abre para a esquerda, e na hora de cruzar não tem ninguém dentro da área. E o Timão, uma hora que estava se livrando da bola, não consegue segurar a bola no campo de defesa, não consegue trocar mais do que 3 passes. Parece que o time sem confiança, com medo de jogar. Aos 40 minutos, o jogo ficou muito truncado, sem emoção. O Corinthians totalmente se fechando ali para não dar espaço para o Fluminense. Aos 46 minutos, uma jogada boa do Corinthians, cobrança de escanteio do Bidu e o Roger Guedes cabeceia para fora. Poucos lances de perigo, na verdade, do Corinthians, Aí, final do primeiro tempo. A análise desse primeiro tempo é assim: o Cássio e o Murilo estavam muito bem, Bruno Mendes e Matheus Bidu seguros no termos defensivos, estavam muito bem mesmo. E aí o Fausto Vera, dos 3 volantes, apagado. Rony e Maicon, péssimos em todos os sentidos. O Rony ainda segue o futebol caranguejo dele, tocando para trás, não consegue progredir. Me irrita esse futebol dele. E o Maicon que, sei lá, ele some na partida. O Adson começou bem, e como eu disse, depois foi sumindo do jogo. O Guedes, que, assim, esse primeiro tempo ele trotava em campo, gente. Ele não corria, ele não fazia esforço nenhum. Yuri Alberto, dessa vez muito lutador, brigando com os zagueiros adversários, principalmente com o cavalo lá do Felipe Melo, que aquilo ali para mim é um cavalo. E eu faria mudanças, não entraria com esse mesmo time não. Mas vamos lá. Segundo tempo, o Lucha não faz nenhuma alteração. O Timão começou bem, pressionando a saída de bola, E aí o Maicon, arrisca um chute de fora da área e o Fábio faz uma bela defesa. Lá para os 10 minutos, o Timão estava bem em campo, Mas continuando dando aqueles espaços para o Ganso, E o próprio André também, do Fluminense, jogando, entre as linhas ali de defesa do Corinthians. Mas o Fluminense não ameaçava, o Corinthians. Aos 13 minutos, o gol do Corinthians, gente. O Rony ruim, recuperou uma bola, que vai para o Matheus Bidu, avança, faz um belo cruzamento,
né? Acha o Yuri Alberto do lado direito da defesa do Fluminense. Ele joga para dentro da área e o Roger Guedes cabeceia para o gol, né? Tirando esse desafogo aí do Corinthians também, né? Desde o jogo contra o São Paulo não fazer gol. No estádio, né? Festa pra caramba, né? O Roger Guedes que também há 3 ou 4 jogos que não marcava, né? O maior jejum dele nesse tempo de Corinthians. Aos 21 minutos o Fluminense, né? Pressionando, tentando o gol de empate, né? O Timão marcando praticamente dentro da área, gente. Tentando pegar uma bola ali no contra-ataque e tentar matar o jogo, né? Aí, na sequência, o Roger Guedes teve uma chance, mas acabou, né, ficando sem ângulo para bater. E o Yuri Alberto, né, teve uma bola que ele, né, deu um corte para a esquerda, bateu, mas foi travado pela defesa. Aos 27 minutos, o Luxemburgo faz a primeira troca. Sai Maicon e entra, né, ele. Renato Augusto, muito esperado, ovacionado pela torcida, né? Estádio, todo mundo aplaudindo a entrada dele. Na sequência, já ele bateu o escanteio. Cobrança de escanteio do Renato Augusto e uma cabeçada do Gil para fora. Aos 38 minutos, o Lucha faz novas substituições. Sai o Adson e Bruno Mendes. Eu não tiraria nem o Adson nem o Bruno Mendes. O Bruno Mendes estava muito seguro na defesa. E o Adson, né, com a canhotinha, tentando quebrar a linha de demarcação do time do Fluminense. Para mim, ele trocou errado. Aos 40 minutos, John Kennedy, que acabou entrando no time do Fluminense, gira em cima do Bidu, né, e bate forte. O Cássio faz uma linda defesa. Aos 42, um bote errado, né, para variar, do Gil, um escorregão do Fausto Vera dentro da área e a bola sobra novamente para esse John Kennedy. Ainda bem que dessa vez ele chutou para fora. E o Timão não conseguia mais ficar com a bola, né, sendo pressionado. Aos 46, segundo gol do Corinthians, né? O Fagner faz o cruza, o Renato Augusto dá o passe para o Fagner, que cruza para o segundo pau, e o Roger Guedes tenta ajeitar de cabeça para o Yuri Alberto, que estava entrando do outro lado, mas a bola faz um efeito e vai direto pro gol do Fábio. 2-0 pro Corinthians, né? E aí, gente, felicidade plena, né, meu? Do estádio, nossa, foi a loucura. Aos 47 minutos, aí faz uma troca apenas para gastar o tempo, né? Saiu o Fausto Vera e o Yuri Alberto e entraram o Juliano e Felipe Augusto, né? Timão se fechou aí para segurar o resultado e o Fluminense não tinha mais como reagir. O Timão foi a 8 pontos, saindo dessa incômoda situação da zona do rebaixamento, né? Pelo menos dessa vez passaremos, né, uma rodada longe da zona da confusão, como diria o Lucha. Gente, é o seguinte, o segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada muito boa, né? Principalmente não marcando tão em cima como eu achei que deveria marcar, né? Eu acho que deveria marcar, mas não deixando o Fluminense também ficar, né, tão à vontade na partida. E o gol acabou, é lógico, né, dando aquela tranquilizada para o time, que foi, assim, razoavelmente bem. Não foi espetacular, né? Não vai chegar também na coletiva Luxemburgo falar que o time deu show sobre o time do Diniz, né? Que não esteve na beira do campo hoje porque estava suspenso. Então, se o Fluminense tivesse feito o primeiro gol, talvez ocorresse aquilo que a gente já imaginava, né? Uma goleada, tudo. Mas como acabou não acontecendo e o jogo tava, né, virou no 0-0, então o Corinthians teve até mais chances, né, de equilibrar a partida, né? E uma análise individual dos jogadores, assim, o segundo tempo o Bidu seguiu bem, né? O Bruno Mendes, como eu disse, estava muito bem, eu não tiraria, tudo bem. O Fagner entrou, deu o passe, né, para o segundo gol. Ele dá mais profundidade para o time, né, porque ele chega mais na área, até porque ele é lateral de ofício. O Bruno Mendes estava improvisado. Mas para mim o Bruno Mendes fez uma partidaça, gente. O Gil, né, segue a sina dele de dar bote errado, dando balão para cima. Eu juro, eu não aguento mais o Gil. O Cássio foi muito bem, né, quando foi exigido. O Matheus Bidu, né, uma grata surpresa, tá jogando muito bem, tanto assim no lado defensivo, né, quanto no ofensivo. Aí assim, o Rony Ruim, ele deu, né, essa roubada de bola que saiu o Bidu avançar e saiu o gol do Corinthians. Mas para mim ele continua sendo um jogador fraquíssimo, né? O Maicon deu uma melhoradinha, mas muito pouco mesmo. O Fausto Vera melhorou muito no segundo tempo, né? Lembrando o Fausto Vera, né, de alguns jogos atrás, jogando muito bem. O Adson, para mim, jogou muito bem a partida. O Roger Guedes melhorou no segundo tempo, sendo que em alguns lances ainda ele segue trotando, né? Mas não é porque fez 2 gols que eu não vou criticar. Critico do mesmo jeito.
O Yuri Alberto lutador. Merecia até um gol o Yuri Alberto hoje pela partida que fez. Dos jogadores que entraram, gente, o Wesley para mim mal, né, só correndo atrás dos jogadores do Fluminense. O Fagner entrou bem, né, fazendo a função dele que é defender e acabou, né, fazendo o cruzamento para o segundo gol. O Juliano e o Felipe Augusto não tiveram, assim, nota, porque eles entraram no final, né, praticamente não pegaram na bola. E o Renato Augusto, gente, pelo pouco, né, que ele jogou e vindo de contusão, eu achei que ele jogou razoavelmente bem. Eu acho que no jogo contra o Galo, né, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, ele vai estar bem melhor, né, para ajudar a gente nesse meio de campo aí. Se a classificação vai vir é outros 500, mas o time tem que fazer uma partida razoável para boa, né? Excelente vai ser um acaso, mas assim, hoje eu gostei muito do time, apesar de um primeiro tempo muito fraco, mas um segundo tempo muito melhor. Mas assim, jogando em casa eu sigo pregando isso, o time tem que ditar o ritmo da partida, tem que marcar em cima o adversário, sufocar o adversário e não ficar lá atrás esperando, né, tomar sufoco e esperar que saia algum lance. Aqui hoje a nossa linha de ataque conseguiu produzir alguma coisa. O Roger Guedes, quando, né, caía para o lado esquerdo, o Adson pelo lado direito, quando puxava, né, com a canhotinha dele, e o Uri Alberto, ganhando, indo para cima. Então, assim, é esse time que a torcida do Corinthians quer ver. É esse time que tem que jogar com vontade, com alma, com raça, brigando por cada bola, né? Eu não sei se eu comentei do Murilo, né? Mas o Murilo também, partidaça do Murilo, cara. Como joga bem, meu. O moleque parece que ele é o veterano do time, assim, de longa data, meu. Parece que ele já tá no Corinthians há 5, 6 anos. Joga muito bem mesmo o Murilo. E o Luxemburgo, assim, eu acho que as substituições são erradas, né? Algumas ele peca muito. E esse esquema de jogo dele, de 3 volantes, eu não sei se agora com a volta do Renato Augusto ele vai tirar um desses volantes, que seja o Rony, que não dá para ficar vendo jogar. Mas precisa novamente do articulador, gente. Senão essa bola não chega no Roberto, não chega no Roger Guedes, não chega no Adson. Então toda hora o Roger Guedes e tanto o Adson tem que ficar buscando a bola lá quase praticamente na defesa para levar ela para o ataque. E eles não vão ter pernas para ficar indo e voltando, indo e voltando. Mas assim, gostei da partida, né? Acho que poderia ser melhor, mas para sair dessa nhaca que a gente tava, né? Mais de um mês sem fazer 3 pontos, né? Sem ganhar, sem não, ó, já a segunda partida, isso o Lucha deve falar na coletiva, que não tomou gols, já é importante também. Mas vamos aí, né? Agora comemorar, né? A torcida até que enfim, né? Os antes hoje vão dormir eles de cabeça inchada porque ficaram secando, que eu sei, sempre secam, mas dessa vez não vai ter marcha fúnebre e nem vão ficar me olhando com aquela cara de pastel que ficam me olhando, tá bom? Gente, finalizando o vídeo, né? Amanhã deve sair mais 2 vídeos aí sobre a rodada, né, completa dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e sobre as outras categorias que teve jogos aí no final de semana, tá bom? Se inscrevam no canal, né, ative o sininho, dê a compartilhada aí, né, com os amigos, familiares, né, dê o curtidinha, o joinha, né, deixe os comentários no Instagram, TikTok, Zap, YouTube e por aí vai, tá bom? Gente, vamos comemorar, tá? Bom final de domingo para todos, um bom começo de semana e o hino hoje tocado com bastante alegria, gente. É isso aí, nada de tristeza hoje, tá bom? Vai, Corinthians!